Novembro de 1942. No sul da França, uma frota de valor incalculável está ancorada, orgulhosa e silenciosa. São os navios mais poderosos que a França possui. Mas o inimigo não está no mar. O inimigo está a caminho por terra. E diante da iminência de ver seus tesouros de guerra nas mãos erradas, uma ordem é dada. Uma ordem que iria ecoar pelos corredores da história como um dos atos mais dramáticos e solenes da Segunda Guerra Mundial. Esta é a história do dia em que a França preferiu destruir seu próprio coração naval a entregá-lo a Hitler. Para entender o que aconteceu em Toulon, precisamos voltar no tempo. É 1940. A Alemanha nazista invade a França com uma blitzkrieg avassaladora. Em questão de semanas, a França cai, mas um armistício é assinado. A França é dividida em duas: a zona ocupada pelos nazistas no norte e na costa atlântica, e a chamada Zona Livre no sul, governada pelo governo colaboracionista de Vichy, liderado pelo Marechal Pétain. Uma das cláusulas mais importantes deste armistício era que a Marinha Francesa, uma das mais poderosas do mundo, permaneceria neutra e sob controle francês, desmobilizada em seus portos. Os alemães juraram não colocar as mãos nela. Mas a palavra de Hitler valia alguma coisa? Agora concentre-se no porto de Toulon. Ali estava ancorada a espinha dorsal da Marinha Francesa. Não eram poucos nem velhos navios. Eram joias da engenharia naval, mais de 70 embarcações, incluindo 3 encouraçados, 7 cruzadores, 28 contratorpedeiros e 15 submarinos. Uma frota que, se caísse em mãos alemãs ou italianas, poderia mudar o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. Para os aliados, era uma ameaça adormecida. Para os alemães, um prêmio tentador. E para os franceses, era a sua honra. O equilíbrio precário se mantém por 2 anos. Até que, em novembro de 1942, os aliados lançam a Operação Tocha, a invasão do norte da África Francesa, no Marrocos e na Argélia. As tropas francesas de Vichy resistem, mas são rapidamente dominadas. Para Hitler, isso foi a gota d'água. Ele não podia mais confiar nos franceses. Imediatamente, ele ordena a invasão da Zona Livre. O plano tem um nome de código, Operação Anton. Mas dentro dela havia uma missão ainda mais crítica, um plano de codinome Operação Lila. O objetivo: tomar Toulon e capturar a frota francesa intacta. Os franceses não eram ingênuos. Desde 1940, o almirante de La Flotte, Jean de Laborde, a bordo do seu navio Almirante, o Strasbourg, e o almirante André Marcus, comandante do porto, tinham um plano secreto. Se houvesse qualquer tentativa estrangeira de tomar a frota, fosse dos aliados ou do eixo, eles a destruiriam. A ordem era clara: autodestruição. No dia 27 de novembro de 1942, às 4 da manhã, a névoa matinal esconde um movimento sinistro. Colunas blindadas alemãs do 7ª Divisão Panzer entram sorrateiramente em Toulon. O objetivo é cercar o porto e tomar os navios antes que os marinheiros sequer percebam o que está acontecendo. Mas o plano alemão não sai perfeitamente. Os alemães conseguem capturar algumas instalações e o forte que guarda a entrada do porto. Mas os marinheiros franceses reagem, disparam metralhadoras contra os tanques. A confusão é total. No entanto, a batalha principal não era contra os alemães, mas contra o relógio. Os oficiais franceses precisavam ganhar tempo para colocar o plano em ação. Às 5h20, a notícia chega ao almirante Laborde: os alemães estão entrando no porto. A decisão mais difícil de sua vida estava tomada. Ele dá a ordem fatídica: executem o plano, afundem os navios. Imediatamente, os navios se enchem de atividade, mas
Não para zarpar, as tripulações abrem as válvulas de fundo, as Kingstons, para que a água do mar invadisse os cascos. Colocam cargas de demolição em pontos estratégicos. Canhões são apontados uns para os outros, para disparar a queima-roupa. Em poucos minutos, o porto de Toulon se transforma em um inferno. Explosões abafadas sacodem os gigantes de aço. O Strasbourg geme e começa a adernar. O cruzador Algérie explode com uma violência tremenda, incendiando tudo ao redor. Os alemães, que esperavam subir a bordo e tomar os navios, só podem assistir, impotentes, de suas posições no cais. O espetáculo é dantesco. Fumaça negra e espessa sobe aos céus de Toulon, vista por quilômetros. O plano francês foi um sucesso trágico. Em questão de horas, 77 navios, incluindo 3 dos mais poderosos encouraçados, 7 cruzadores e mais de 30 contratorpedeiros e submarinos, foram reduzidos a destroços fumegantes no fundo do porto. Mais de 200.000 toneladas de aço naval jaziam agora no fundo do mar. Os alemães conseguiram capturar apenas alguns navios danificados e um punhado de submarinos que fugiram para a Argélia para se juntar aos aliados. A Kriegsmarine, a marinha alemã, perdeu a chance de aumentar seu poderio no Mediterrâneo. Hitler ficou furioso. Para os franceses, foi uma ferida profunda ver sua bela frota, símbolo de seu orgulho e poder, destruída por suas próprias mãos. Foi um golpe duro, mas foi também um ato de desobediência e de honra. Preferiram destruir seu tesouro a viê-lo usado pelos opressores. O afundamento da frota em Toulon foi o maior ato de suicídio naval da história. Um eco sombrio de uma nação dividida, humilhada, mas que naquele momento encontrou uma forma, ainda que dolorosa, de dizer não. Os destroços permaneceram ali por anos, algumas feridas sendo curadas, outras jamais sarando. Navios foram erguidos do fundo do mar após a guerra, mas a memória daquele 27 de novembro de 1942 permanece viva. Uma lembrança de que, às vezes, a glória não está em vencer uma batalha, mas em negar ao inimigo a sua honra. E assim termina a história do dia em que a França matou sua própria frota para que ela não servisse a um mestre estrangeiro. Se você gostou de conhecer esse capítulo fascinante e trágico da Segunda Guerra, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!